Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ana Maria. E se você já me acompanha, seja bem-vindo novamente. E se você sente o chamado para realizar algum atendimento individual, entre em contato comigo através do link que está aqui na página do canal. Lá você acessa o Instagram, o WhatsApp e vê as opções de atendimentos disponíveis para você. E esse mês de junho eu também estou disponibilizando uma ativação. E essa ativação, ela não é gratuita, ela tem um valor de troca de R$ 36,90. Essa ativação é uma preparação, um alinhamento, e se você sente chamado, é interessante você fazer nesse mês de junho. E é sobre isso. Hoje a gente vai falar do 7º chakra, que é o chakra coronário. E ao longo dessa jornada a gente percorreu os caminhos aí, né, da sobrevivência, da identidade, da realização, do sentir, da compreensão, da percepção. E agora a gente chegou no último chakra da série, que é o chakra coronário. Ele fica localizado no topo da cabeça, representado pela frequência da cor violeta. E é importante você compreender que nenhum chakra é mais importante que o outro. Nenhum chakra ele existe sozinho. Na verdade, o coronário ele é a consequência da integração de todos eles, né? É o resultado desse equilíbrio, dessa consciência que foi cada vez mais integrando, harmonizando, equilibrando os chakras anteriores, que foi caminhando pela sua jornada de evolução. E é importante também compreender que quando eu falo de chakras, a gente está falando dos 7 principais centros energéticos do corpo humano. Mas eles não são únicos. Todo o nosso corpo ele é composto por energia. E nessa série a gente está trabalhando os 7 principais, porque eles representam esses pilares da experiência humana, né? Como esses portais, assim, os quais a nossa energia se organiza, se manifesta, né? E quando a gente harmoniza esses centros, naturalmente as outras áreas do nosso campo energético também vão começar a encontrar equilíbrio. Então a gente não está trabalhando pontos isolados do corpo. Não, a gente está ativando uma rede inteira de consciência que influencia pensamentos, emoções, comportamentos, relacionamentos, a forma como a gente cria a nossa realidade. E é sobre isso. O chakra coronário, ele nos ajuda a receber inspiração, clareza, insights, novas ideias, a receber aquilo que muitas vezes parece assim que surgiu do nada. E é exatamente aí que mora essa genialidade do ser humano. Porque as maiores criações da humanidade, elas nasceram de uma inspiração, de uma percepção, de um insight, de uma ideia que chegou, né? Como se algo ele tivesse encontrado um espaço para manifestar através de tal pessoa. Então esse chakra, ele tá ligado à criatividade. Não tô falando apenas de criatividade artística, mas eu tô falando da criatividade da consciência. Essa capacidade de criar novas soluções, novos caminhos, novas possibilidades, novas formas de enxergar a vida, novas formas de contribuir. E às vezes tem essa grande ilusão sobre a criatividade, porque muitas pessoas acreditam que para você ter a criatividade, você tem que ser artista, escritor, músico, mas a criatividade ela é muito mais do que isso. Ela está presente em toda pessoa que é capaz de olhar para uma situação e encontrar uma possibilidade que ainda não havia sido percebida. Criar é dar origem ao novo. E toda criação começa ali dentro da consciência. Então esse chakra está muito ligado à inspiração. E nem tudo pode ser produzido ali através do esforço. Então tem momento que a gente precisa aprender a receber, a escutar, a permitir, a criar espaço para que algo novo possa chegar. E quanto mais a gente está alinhado internamente, mais a gente se torna capaz de acessar essa frequência. A inspiração não é algo que a gente faz, é algo que a gente recebe. É você aprender a se tornar disponível para aquilo que deseja nascer através de você. E o chakra coronário ele é representado pela cor violeta. E essa cor não é aleatória, né? Essa cor ela é muito espiritual. A cor violeta, a cor lilás, a cor roxa, enfim. Fala muito sobre integração. Essa frequência ela tá ligada à integração.
sobre diferentes aspectos da nossa consciência, sobre agir, sentir, compreender, perceber. E aí, no coronário, as partes começam a se unir, as polaridades começam a se integrar. Por isso, a energia desse chakra, ela é andrógena. Ela não é nem feminina e nem masculina, essa energia predominante, né? Ela representa a união das duas forças. Porque tem um momento da jornada que a gente deixa de escolher entre um lado ou outro lado, entende? A gente começa a integrar. É muito essa essência do meu canal, é essa essência do autoconhecimento. Você entender que você possui luz e sombra, que você é feminino e masculino. E a intenção é você integrar as suas polaridades e se tornar inteiro. Eu falo muito sobre isso. Então, esse chakra, ele também fala sobre isso, entende? Você compreender que ambos ali têm o seu valor. A ação é importante, a receptividade também. A razão é importante, a intuição também. A força é importante, a sensibilidade também. O fazer é importante e o permitir também. Então, é uma maturidade, né, da consciência, você integrar as suas partes, as suas polaridades. Unir o que às vezes parecia dividido. Entender que não tem certo nem errado. Tem níveis de consciência. É essa união entre céu e terra, entre espírito e matéria, entre humano e sagrado, humano e divino, entende? O objetivo é você permitir que ambos coexistam em equilíbrio. E quando isso acontece, surge aquilo que a alquimia chama de casamento alquímico, a integração das polaridades, a união dos opostos, que é aquilo que estava fragmentado encontra a unidade. Então, o chakra coronário, ele traz isso, né? Essa mensagem de integração. E ao longo dessa série a gente falou sobre matéria, sobre instinto, emoção, poder pessoal, coração, razão, intuição. E sem perceber a gente estava construindo ali uma ponte. Porque o chakra coronário, ele não representa apenas mais uma etapa, ele representa a integração de todas elas. A união, integração. Sempre a gente foi ensinado a escolher, né? Ou você escolhe apenas a matéria ou apenas a espiritualidade. Ou você escolhe a razão ou o coração. Ou a razão ou a intuição. Ou você é forte ou você é vulnerável, entende? Mas quando a consciência ela compreende que a vida não é construída através da exclusão, ela é construída através da integração, compreendeu muita coisa, né? Por isso várias pessoas encontram dificuldades nesse processo. Algumas se tornam excessivamente ali material, que vive ali para produzir, para conquistar e para acumular, e outras se tornam excessivamente espirituais, apenas buscando expansão, conhecimento e transcender. Quando uma dessas forças exclui a outra, tá incompleto. A gente é feito para viver essas duas experiências. Somos espírito vivendo experiência humana, porque senão qual é o sentido da gente estar aqui? Então, também somos seres humanos expressando uma dimensão espiritual. Senão, qual o sentido de você sentir tudo isso e se chamar no seu coração e, enfim, entrar nesse mundo espiritual? Então, esse verdadeiro casamento alquímico acontece quando a gente deixa de lutar contra essas partes, entende? Quando a gente compreende que a prosperidade e consciência vão caminhar juntas, espírito e matéria, espiritualidade e realização, que você servir ao mundo e evoluir espiritualmente pode caminhar junto. Então, o chakra coronário não é um convite para fugir da terra, é um convite para você receber do alto para a experiência humana, transformando a inspiração em criação, sabedoria em contribuição, ação em consciência. A verdadeira integração, ela não acontece quando a gente abandona a matéria. E tem muitas pessoas espirituais que têm aí a espiritualidade desenvolvida e abandonam a matéria. Acontece quando a gente permite que o espírito e matéria eles trabalhem juntos na construção da nossa vida, do nosso propósito. Então, é por isso que esse casamento alquímico, que na alquimia fala,
representa a união dos dois dentro de si. E quando a gente fala sobre criatividade, eu falei isso em outro chakra também, mas como eu falei, o tema um se complementa com o outro, né? E quando a gente fala em criatividade, eu tô falando sobre essa capacidade de integrar tudo aquilo que a gente vive e transformar em algo que não existia antes, entende? A criatividade é um sinal de maturidade da consciência. Se eu olhar uma criança ali, ela tem imaginação, mas ela ainda não tem experiência suficiente para transformar essa imaginação em criação consciente. Já uma consciência amadurecida consegue unir experiência, conhecimento, percepção, sentimento, aprendizado e transformar em algo novo. É por isso que a criatividade está ligada ao chakra coronário, porque ela surge quando tem integração, alinhamento, espaço. E muitas vezes a gente acredita ali que a gente precisa esforçar para ser criativo. Nem sempre é falta de esforço, é excesso de ruído, excesso de preocupação, de distração, de conflito interno. A mente em guerra ali, dificilmente ela vai conseguir receber inspiração. Quando existe muito caos interno, a gente gasta energia tentando sobreviver aos próprios conflitos. E quanto mais tem equilíbrio, mais a gente cria essa energia para sustentar a nossa inspiração, o nosso propósito, entende? Eu já falei em vários vídeos que cada vez mais eu tenha recursos para sustentar o meu propósito, eu tenho energia para sustentar. Porque cada vez mais que eu vou ganhando equilíbrio, a energia que antes eu usava para sustentar os desequilíbrios, agora eu uso ela para criar. É por isso que cada vez mais que você entra no processo de autoconhecimento, às vezes as pessoas se tornam mais criativas. Porque elas removem os bloqueios, os excessos, os ruídos e tem mais espaço para receber. A criatividade floresce, né? Quando tem espaço, quando tem presença, quando tem alinhamento. Eu recebo muitas mensagens, Ana, você me auxiliou muito a fazer isso, aquilo, a olhar para aquilo. É porque a pessoa foi trabalhando o autoconhecimento. Eu estou aqui para auxiliar, né? Mas a própria cura é você, é um autoconhecimento. Então a pessoa vai trabalhando o processo de autoconhecimento, vai eliminando o que precisa ser eliminado e abre espaço para o que tem que vir para receber, né? Então isso acontece, a criatividade vai florescer quando tem espaço, presença, alinhamento. É uma consciência, né? Que amadureceu ali, é uma consequência natural. Quanto mais a gente se torna inteiro, mais capazes a gente se torna de criar. E criar é muito lindo. É você participar da sua própria vida. E tem diferença entre você criar algo pela força e receber uma inspiração. Às vezes, todos nós já tenham vivido essa experiência em algum momento, né? É aquele instante que tem uma ideia que surge, uma solução aparece, uma compreensão chega, um insight chega assim. E aí algo vai encontrando espaço para se manifestar dentro da nossa consciência. É por isso que o chakra coronário está ligado a essa recepção, porque nem tudo vem do esforço. As maiores ideias da humanidade vêm em momentos de silêncio, observação, presença. Momentos que a mente ela para de tentar controlar e simplesmente permite que o novo chegue, entende? Por isso, em várias tradições fala sobre a inspiração como algo que é recebido, né? Eu me inspirei. Essa canalização. Tem diferença entre você fabricar uma ideia e canalizar uma ideia. Quando a gente fabrica, de certa forma, normalmente parte daquilo que a gente já sabe. Quando a gente recebe, muitas vezes a gente acessa algo que vai além das nossas referências habituais. E não precisa ser visto como algo sobrenatural. Né? Quantas vezes apareceu uma solução aí quando você estava caminhando, tomando banho, observando a natureza, meditando, sei lá. Ou simplesmente deixando a sua mente descansar. A consciência ela precisa de espaço. Uma mente que está sobrecarregada tem dificuldade de receber.
Uma mente que está excessivamente ocupada tem dificuldade de escutar. É por isso que às vezes a pessoa sente ali que ela perdeu a criatividade. Não é a criatividade que desapareceu, é porque tem ruído demais, tem informação demais, tem pressa demais, tem distração demais. Então a inspiração ela não pode ser forçada, ela é convidada. E quanto mais a gente está alinhado, mais a gente se torna capaz de receber, mais a gente se torna capaz de canalizar, mais a gente se torna capaz de transformar a percepção em criação. Então a genialidade não é apenas você ter boas ideias, é você criar esse espaço para as boas ideias chegarem até você. Porque às vezes aquilo que deseja nascer através de você já está tentando chegar aí há muito tempo. A questão é, você está disponível para receber? A gente está nessa época que tem essa informação por todos os lados. Vídeo, curso, livro, né? Opinião, conselho, rede social, enfim, tudo. E não tô falando que não é válido. É válido, é valioso. O problema não é o conhecimento, é o excesso. Eu falei sobre isso no chakra laríngeo. Porque tem esse momento que a gente deixa de aprender e começa apenas a acumular informação, referência, opinião, vozes. E aí o importante começa a desaparecer, que é o silêncio. O silêncio é sagrado. O silêncio permite que a gente ouça a nós mesmos. Então várias pessoas sentem que perdeu aí a criatividade porque tem muito barulho externo e elas já não conseguem ouvir aquilo que está tentando nascer dentro delas. Então muitas vezes a gente não precisa buscar mais resposta, não precisa estudar mais ou pesquisar mais, a gente precisa criar mais espaço, mais silêncio, mais presença, mais pausa. As grandes inspirações raramente vão chegar no meio do excesso. Elas vão surgir quando tem espaço para receber, quando a gente se desacelera, quando a gente respira, quando a gente se conecta um pouco com esse mundo interno, né? Se conecta consigo mesmo. Eu não tô falando para você parar de estudar, rejeitar aprendizado, livro, mestres ou professores, não. É para você compreender que tem esse momento para absorver e tem esse momento para integrar. Uma terra que vai receber ali sementes sem parar e nunca descansa, ela vai perder essa fertilidade. A consciência é isso, né? A gente precisa aprender, mas a gente também precisa permitir que aquilo que a gente aprendeu amadureça dentro da gente. É fazer o silêncio. Novamente eu falo, silêncio é sagrado. É fazer silêncio para se ouvir. Essa capacidade de escutar o que o excesso impede de ouvir. Tem muita diferença entre você adquirir conhecimento e acumular conhecimento. Que você adquirir o conhecimento, ele transforma, mas acumular conhecimento não vai transformar ninguém, nem sempre transforma. Sabe só na teoria. E o excesso, a gente tá nessa geração, né? O excesso de informação é demais. Nunca foi tão fácil, já falei sobre isso também em outro chakra, nunca foi tão fácil aprender. Só que aí às vezes a gente passa tanto tempo ouvindo os outros que deixa de escutar nós mesmos. A gente passa tanto tempo absorvendo ali referências que a gente começa a perder a nossa própria voz. A gente passa mais tempo consumindo conhecimento e aí a gente deixa de criar o conhecimento, entende? E é um desequilíbrio do chakra coronário. Acreditar que sempre falta mais alguma coisa, mais um curso, um livro, mais uma formação, uma informação. Como se a própria próxima ali resposta estivesse sempre fora. E muitas vezes aquilo que a gente precisa está ali dentro da gente tentando sair há muito tempo. Não tô falando para você parar de estudar, porque eu tenho que repetir, frisar sempre, porque cada um vai entender de um jeito, né? O conhecimento ele é fundamental, mestres são fundamentais, os aprendizados são fundamentais. Mas tem um momento que você tem que parar e integrar.
A sabedoria ela não vai nascer na quantidade de informação que você acumula. Nasce daquilo que você consegue transformar em experiência. Você pode ler 1000 livros ali sobre a água, mas não vai substituir a experiência de você entrar num rio, no mar. Entende? É viver a experiência. Chega um momento que a gente precisa confiar no que a gente sabe, no que a gente vive, no que já tá dentro da gente. Porque se a gente estiver sempre preenchendo todos esses espaços com as vozes dos outros, a gente nunca vai ser capaz de escutar a nossa própria voz. É uma função desse chakra coronário. Lembrar que a inspiração não vem ali apenas de fora. A maior inspiração vem de dentro de você. E quando tem equilíbrio, o conhecimento ele deixa de ser apenas algo que você consome e se torna algo que você cria, que você expressa, algo que você compartilha com o mundo. E com isso, já entra outro ponto importante, ao longo da vida ninguém aprende sozinho. Todos nós, de alguma forma, a gente é impactado por pessoas aí que abriram caminhos antes de nós. Amigos, familiares, autores, mentores, professores, pessoas que compartilham experiências, conhecimentos, aprendizados, né, que contribuem para a jornada. E talvez uma dessas características de maturidade é você reconhecer isso. Porque tem essa diferença entre você admirar alguém e se tornar dependente dessa pessoa. Então, assim como tem a diferença entre aprender com alguém e perder a sua própria identidade, honrar os mestres não é você colocar em um pedestal. É você reconhecer a contribuição, reconhecer que em um momento da sua caminhada você recebeu algo valioso ali através deles, e isso exige humildade, porque o ego ele gosta de acreditar que chegou sozinho, né? Descobriu tudo sozinho, construiu sozinho. E a verdade é que às vezes é o resultado de trocas, encontros, ensinamentos, inspirações, né? E quando a gente reconhece isso, a gente se torna mais receptivo, mais aberto, mais disponível para continuar aprendendo. Porque a arrogância ela vai fechar portas, a gratidão ela vai abrir caminhos. Então vocês, com certeza quem me acompanha já deve ter me visto falar. Sempre quando eu olho um conteúdo ali que eu aprendi, eu falo sobre a pessoa que eu aprendi com isso. Quem me acompanha no Instagram já deve ter me visto postar ali. Eu vou falar sobre os chakras que eu aprendi na escola de alquimia do professor Stefano Gradi. Falei sobre isso no Instagram antes de postar esse conteúdo aqui. E já falei sobre isso outras vezes em outros conteúdos. Você honrar, né, o conhecimento ali com quem você aprendeu abre caminho. E é sobre honra, não é sobre submissão. Entende? É sobre reconhecimento. Aquilo que a gente honra floresce dentro da gente. E aquilo que a gente rejeita muitas vezes deixa de ser integrado. Então honrar os mestres também não significa concordar com tudo. Nem permanecer seguindo ali os mesmos caminhos. É reconhecer que cada pessoa passou pela sua vida e deixou alguma contribuição. Eu falo assim, sempre acompanhei ali, chegou um momento que deixou de ressoar, acompanhei outra pessoa, chegou um momento que deixou de ressoar, já falei sobre isso. Não significa que eu vou deixar de honrar. Foi válido para minha jornada e caminhada. É sobre isso. Aprender a reconhecer que cada pessoa que passou pela sua vida deixou alguma contribuição. Estou falando sobre apenas professores ou mestres. Estou falando sobre relacionamentos, entende? Aprender a reconhecer que cada pessoa que passou pela sua vida deixou algum tipo de aprendizado, de contribuição. E que aquilo que a gente recebe também gera uma responsabilidade. Essa responsabilidade de transformar o caminho em experiência. Experiência em sabedoria, sabedoria em contribuição. Porque chega um momento que a gente deixa de ser alunos da vida e começa a se tornar ponte para outras pessoas, entende? E é muito bonito honrar quem veio antes, entende? Continuar a transmitir aquilo que faz sentido para mim que um dia eu recebi. Entende? Isso faz sentido para mim. Mesmo se eu tivesse olhado ali, estudado ali e não fizesse sentido para mim, hoje eu não estaria aqui compartilhando. 2 anos, quase 3 anos depois, não estaria aqui compartilhando isso aqui não, se não fizesse sentido para mim. Se não tivesse feito a diferença na minha experiência. Entende? É sobre isso.
quando o chakra coronário está em excesso, às vezes a pessoa tem uma ilusão ali de acreditar que quanto mais expansão existe, melhor. Nem sempre. Porque toda virtude, quando perde o equilíbrio, ela se transforma em excesso. E o chakra coronário acontece quando a pessoa ela se conecta tanto ali com o campo das ideias, inspirações, possibilidades, que começa a perder a conexão com a realidade prática. Recebe até demais, tem insights, projetos, ideias, mas aí encontra dificuldade em transformar em algo concreto. Alguém passa ali a vida inteira desenhando, mas nunca constrói nada. Tem criatividade, inspiração, potencial, mas falta aterramento. A gente volta lá pro primeiro chakra. Falta materialização, terceiro chakra. Entende? Realização, o terceiro chakra ele ajuda a realizar. Falta ação, entende? E muitas vezes a pessoa ela começa a acreditar que apenas receber é suficiente, mas não é. Inspiração sem ação vai continuar sendo apenas potencial. Outro movimento, assim, quando está em excesso, é essa busca excessiva pela expansão. A pessoa sempre quer mais consciência, conhecimento, experiência espiritual, conexão, elevação, e aí afasta da própria experiência humana, como se fosse menos importante do que aquilo que está acima. Como se a evolução estivesse em abandonar o mundo, entende? Tem gente que já quer ir embora logo desse mundo aqui. Eu sei que o dia que eu tiver que ir embora desse mundo eu vou, e enquanto eu não estiver aqui eu quero viver a minha experiência humana com excelência, com os meus recursos, auxiliando a humanidade, entende? É sobre isso. Então, às vezes a pessoa vê essa evolução, a evolução tá em você abandonar o mundo. É uma grande armadilha desse chakra, né? Expandir a consciência não significa fugir da realidade. Significa você viver a realidade com mais consciência. Tem pessoas que precisam acreditar que precisam se afastar de tudo, das pessoas, da sociedade, da vida. Como se o propósito ele fosse permanentemente esse estado de contemplação. Entende? Mas aí, para que vai servir a sua consciência expandida se não está gerando contribuição? Para que serve uma inspiração se não está se transformando em criação? Para que serve um conhecimento se nunca se transforma em serviço? Porque talvez aquilo que você recebe não tenha vindo ali apenas para você. Talvez tenha vindo para você ser compartilhado, para ser construído, para ser colocado em movimento, para beneficiar outras pessoas. Isso não significa abandonar a natureza, nem abandonar os seus momentos de silêncio, nem abandonar a espiritualidade. O equilíbrio não é você escolher um mundo ou outro, o equilíbrio é você unir, é integrar, é você receber do alto e manifestar aqui embaixo. Conectar céu sem abandonar a terra. Conecte céu e terra, meu amigo. O verdadeiro propósito do chakra coronário não é afastar a gente da humanidade, é ajudar a gente a contribuir com a humanidade de uma forma mais consciente. E quando essa energia entra em excesso, a pessoa ela pode se tornar extremamente conectada à inspiração, mas cada vez mais distante dessa capacidade de realizar. Porque a verdadeira expansão, ela não acontece quando a gente foge do mundo. Acontece quando a gente é capaz de levar mais consciência para dentro do mundo. E quando o chakra coronário está em falta, está enfraquecido, isso vai fazer com que a pessoa perca a conexão com a inspiração, né? Então, é um desequilíbrio muito comum desse tempo assim que a gente vive. Porque as pessoas não perderam a inteligência, não perderam a capacidade de aprender, entende? Elas perderam essa conexão com a própria criatividade, com a própria voz, com a própria inspiração. Isso pode acontecer de forma muito sutil. A pessoa ali estuda, consome conteúdo, assiste vídeo, lê livro, faz curso, busca resposta. Mas chega um momento que existe tanto conteúdo que não sobra espaço para que algo novo possa surgir. E sem perceber, a pessoa começa a acreditar mais na ideia dos outros do que nas suas próprias percepções. Mais em resposta externa do que na sua própria capacidade de criar. Entende? Confia mais no movimento do outro ali do que no seu próprio caminho. E pouco a pouco a criatividade ela começa a enfraquecer. Porque foi abafada, coberta ali por camadas e camadas de informação. É por isso que várias pessoas sentem que perderam a inspiração, né? Quando na verdade estão apenas cheias demais, saturadas. Porque para você receber algo novo, tem que ter espaço.
E quando a gente está constantemente ocupando esse espaço com informação externa, a gente acaba dificultando a chegada para novas inspirações. Outra característica desse chakra em falta é essa falta de confiança. A pessoa às vezes recebe uma ideia e duvida, recebe um insight, mas ignora, recebe uma inspiração, mas acredita que não é boa o suficiente ou deixa para depois, entendeu? E assim muitas possibilidades deixam de nascer. Não basta você receber, você precisa confiar. E o chakra enfraquecido, eles podem produzir pessoas extremamente informadas, mas pouco criativas. Pessoas que conhecem muitas respostas, mas têm dificuldade de criar algo novo. Pessoa, ele às vezes sabe demais, mas não consegue escutar aquilo que tem dentro de si. Então o convite não é você abandonar o conhecimento, é você recuperar o equilíbrio, aprender sem perder a sua própria voz, receber sem se tornar dependente, inspirar sem se comparar. A criatividade, ela não desaparece, ela apenas espera que tenha espaço suficiente dentro de você para voltar a florescer. E o equilíbrio do chakra coronário, ele acontece quando a gente é capaz de integrar aquilo que a gente recebe. Porque quando a gente está com a consciência equilibrada, a gente não vive ali apenas acumulando conhecimento. Esse conhecimento, ele vai transformar em sabedoria. Transforma essa inspiração em criação, né? Essa percepção em contribuição. Então, a pessoa com o chakra coronário equilibrado vai continuar recebendo insights, ideias, inspirações, mas não fica apenas contemplando aquilo que está recebendo. Dá forma, vai dar construção, vai manifestar, entende? Vai compartilhar, vai contribuir. Então, tem essa sensação também de alinhamento, né? Aquilo que eu penso, sinto, acredito que eu faço. Corpo, mente e espírito alinhados. Não só meu feminino e masculino. Entende? Então, aquilo que eu realizo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, tá tudo na mesma direção. Tem equilíbrio. Esse chakra em equilíbrio também fala muito sobre coerência. Eu já postei um conteúdo sobre coerência aqui também. É sobre coerência entre o que você sente, pensa e faz, corpo, mente e espírito. Porque não tem mais essa separação entre a sua vida espiritual e a vida material, entre o seu propósito e profissão, entre consciência e ação. Então tudo começa a fazer parte da mesma experiência. Esses dias eu posto muito sobre isso no Insta, que não tem separação, né? Quanto mais eu puder viver em conforto e manifestar e ter recursos para viver bem na matéria, eu quero. Porque não tem separação entre espírito e matéria. E várias pessoas acreditam que sim. Você não pode prosperar, espiritualidade, dinheiro não é de Deus, não. As pessoas pensam isso. É a sua consciência que muda, né? A diferença como você vai lidar com o dinheiro, como você vai lidar com a sua expansão material, como você vai lidar com a matéria. São níveis de consciência. E quando a pessoa ela tá com o chakra coronário em equilíbrio, ela deixa de buscar a resposta fora o tempo todo. Não é porque sabe de tudo, mas é porque ela aprende a confiar mais na própria experiência, nos processos da vida, a confiar nos insights que recebe, a confiar no tempo das coisas. E isso gera essa paz diferente dessa meio que nasce desse controle, entende? Porque a pessoa entende que tudo é como é, que não precisa forçar, não precisa ficar esperando tudo. A pessoa aprende a receber e ao mesmo tempo ela aprende a agir. Então esse equilíbrio do chakra coronário, ele representa muito esse casamento alquímico que a alquimia fala, né? Esse equilíbrio que não tem mais luta, não tem mais guerra. É esse inteiro, esse ser inteiro, tem essa integração. E quando a integração acontece, a criatividade, ela se torna uma expressão natural da sua própria consciência. E como a gente viu ali ao longo de toda essa série que eu fiz, muitas vezes a resposta para o equilíbrio já está presente no próprio conteúdo. Porque equilibrar o chakra coronário não é você abrir um portal para receber mais informações. É você criar espaço para integrar o que já foi recebido. Então, se tem excesso, talvez é necessário um aterramento. Transformar ideias em ações, inspiração em construção, consciência em contribuição. Se tem falta, é necessário criar um espaço interno, mais silêncio, mais presença, menos comparação,
menos excesso de informação, menos necessidade de buscar todas as respostas. Então, o chakra coronário encontra equilíbrio quando a gente aprende a unir recepção e manifestação. Aprende a receber sem fugir da realidade. Aprende a construir sem perder essa conexão com aquilo que inspira a gente, né? Então, é você criar essa ponte entre céu e terra, entende? Recebe do alto, manifesta na terra. É sobre isso. Me conecto com o sutil e manifesto no material. É sobre isso. Acontece quando a gente se torna capaz de viver a vida com mais consciência, com mais presença, com mais propósito. E se você chegou até aqui em toda essa série, se você acompanhou essa série, eu quero compartilhar aqui. Talvez nos próximos dias você vai perceber mudanças, liberações, compreensões, encerramentos. Perceba aí movimentos acontecendo em alguma área da sua vida. Porque ao longo dessa jornada, a gente não falou apenas de chakras, né? A gente realizou ativações, a gente compreendeu melhor. Então, não é estranho as coisas começarem a se reorganizar independente da área. Então, toda vez que a gente amplia a nossa consciência, aquilo que às vezes estava escondido vai se tornar mais visível. A gente vai ganhar mais percepção. Então, às vezes, o que estava desalinhado vai pedir reorganização, o que cumpriu o seu ciclo vai buscar um encerramento, né? Então, o que está pronto para nascer, às vezes vai encontrar esse espaço para surgir. Então, observe, permita e confie. Porque a expansão da consciência, ela não vai acontecer apenas aqui durante o vídeo, ela acontece dentro de nós aí depois que termina. Então, para muitas pessoas, vai ser o início aí de uma nova etapa. Então, permita-se. Não foi apenas ali uma série de chakras falando sobre conhecimento, não. É integração, é ativações, é você se permitindo viver a experiência, né? E, consequentemente, as movimentações vão acontecer na sua vida. E agora feche os seus olhos. Inspire profundamente. Visualize uma luz violeta em cima, assim, no topo da sua cabeça. Se permita receber. Permita que a criatividade flua através de você. Repita. Eu permito que a criatividade flua através de mim. Eu crio espaço para receber novas possibilidades. Eu confio nos insights que chegam até minha consciência. Eu uno espírito e matéria em equilíbrio. Eu honro a sabedoria que existe dentro de mim. Eu uno feminino e masculino dentro de mim. Eu transformo inspiração em criação. Eu transformo conhecimento em sabedoria. Eu transformo consciência em contribuição. Eu recebo com humildade e manifesto com propósito. Eu honro os meus mestres e permaneço aberta para aprender. Eu libero o excesso de ruído e me abro para a clareza. Eu estou alinhada com aquilo que vim criar. Eu permito que aquilo que deseja nascer através de mim encontre forma e expressão. Eu recebo do alto e manifesto na terra.
Eu conecto a terra ao céu e o céu à terra. Eu sou um canal consciente de criação, amor e propósito. Visualize uma luz branca descendo do alto. E essa luz entra nesse chakra. Ela passa pelo 7º chakra, na cor violeta, passa pelo seu 3º olho, na cor azul, índigo, passa pela sua garganta, na cor azul claro, passa pelo seu coração, na cor verde. E essa outra luz branca vem da terra, passa pelo seu chakra raiz, na cor vermelha, na base, passa abaixo do seu umbigo pelo seu chakra sacral, na cor laranja, passa no seu plexo solar, na cor amarelo, na região do seu estômago, e também chega ao coração, unificando céu e terra, terra e céu. E essa luz ela se expande por todo o seu corpo. Sinta essa energia. Repita: eu honro minha existência e minha conexão com a vida. Eu honro quem sou e expresso minha verdade com autenticidade. Eu reconheço meu poder de agir, realizar e transformar. Eu me permito sentir com amor, discernimento e equilíbrio. Eu compreendo a realidade com clareza e consciência. Eu confio na minha percepção, na minha intuição e na minha visão. Eu me abro para receber inspiração e manifestar o meu propósito. Espírito e matéria se unindo, feminino e masculino integrando, céu e terra, terra e céu. Repita: eu estou alinhada, presente, consciente. Eu estou aberta para receber. Estou pronto para criar. Estou pronto para servir. Eu permito que tudo aquilo que recebo se transforme em contribuição para o mundo. Assim é, está feito, está feito, está feito. Gratidão. Gratidão a você que acompanhou até aqui e que essa jornada faça a diferença, que você leve aprendizado e também coloque em prática para a constante evolução do seu ser. Que cada vez mais você seja capaz de olhar para si mesmo com sabedoria, maturidade e integrar e harmonizar e equilibrar e estar mais consciente, mais alinhado e mais presente para a vida. É sobre isso. Gratidão.